O homecast mais querido de todo o Brasil, o mundo e o universo para falar sobre qualidade de vida no trabalho, utopia ou realidade. Nós estamos aqui com a Mayara, uma salva de palmas para ela, José, põe aí pra gente, é isso aí. Ela é graduada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas, mestre, isso mesmo, mestre em desenvolvimento humano, trabalha na área de recursos humanos há 12 anos, atualmente como gerente de uma empresa multinacional, pode mandar currículo. Professora da FAAP, muito bem casada com o ilustre Rodrigueira Scherrer, que fez um homecast sensacional aqui com a gente há um tempinho atrás. Mãe de duas lindas princesas, Júlia e Elisa. E se por trás de todo grande homem, nós vimos aqui, há uma grande mulher, aqui está prova disso para conversar sobre qualidade de vida no trabalho, QVT. É isso aí, Má. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com um convite inusitado, né, no último programa. Na verdade, foi uma convocação. Meu marido falou algumas coisas aqui, eu vim aqui desmenti-lo em frente às câmeras. Brincadeira, pessoal. A gente veio aqui falar um pouquinho sobre esse tema que também é muito atual hoje, né? Qualidade de vida no trabalho. Todos querem, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente volta. Álcool em gel, café, homecast. Valeu! Estamos de volta com o QVT. Guarda essa sigla porque é qualidade de vida no trabalho. E, como primeira pergunta, nós temos aqui sonho ou realidade? Podemos ter a famosa qualidade de vida no trabalho, Má? Você acha que dá? Olha, Diego, para responder essa pergunta, a gente tem que ter em mente, primeiro, o que é a qualidade de vida e o que é a qualidade de vida no trabalho. A qualidade de vida, primeiro, ela não tem uma definição única. O que é qualidade de vida para mim pode ser diferente do que é para você. A gente tem adolescentes que estão assistindo o programa, a gente tem jovens, a gente tem adultos, a gente tem idosos, cada um em um momento da vida, cada um em uma faixa etária. Então, o que é qualidade de vida para um grupo não necessariamente é para o outro. Isso está muito relacionado ao grupo de pertença, às crenças que esse sujeito tem, ao que ele considera importante naquele momento de vida. E aí, a Organização Mundial da Saúde, ela sempre teve essa dificuldade em mensurar o que é qualidade de vida. E como não tinha uma única definição, eles criaram um questionário que envolve 6 dimensões, dentre elas psicológica, física, o ambiente, as crenças pessoais, a religião, para mensurar se uma pessoa tem ou não alguns indicadores de qualidade de vida. Então esse é o primeiro ponto. A qualidade de vida, ela não tem um conceito único, ela depende. No entanto, a qualidade de vida no trabalho, ela já é um pouquinho diferente, porque a teoria... ela fala que a qualidade de vida no trabalho ela está muito mais relacionada à atividade que você faz do que ao ambiente, por exemplo, como muitas pessoas acreditam, né? Então, é o enriquecimento da tarefa. Quando a gente fala da qualidade de vida no trabalho, a gente tem que ter em mente que o ser humano é biopsicossocial. O que isso significa? Significa que não dá pra gente estudar por partes. Então, se eu tenho um problema em casa, vai afetar o meu trabalho. Se eu tenho um problema muito difícil no trabalho, tem gente que não dorme direito, tem gente que não se alimenta direito, tem gente que come muito, tem gente que come pouco. A pandemia tá aí, né? A pandemia tá aí pra mostrar aí, né, a quarentena, o resultado de todo mundo, a ansiedade. Então, a gente não tem uma resposta certa. Para a qualidade de vida no trabalho, a gente estuda como um todo. E quando a gente fala de trabalho, a gente tem que ter em mente também que o trabalho é paradoxal. O que é isso? Ora, o trabalho dá sentido à vida, então ele é muito valorizado na nossa sociedade, nós estamos numa sociedade capitalista, então o trabalho é valorizado e é o trabalho remunerado, né? Não é o trabalho voluntário, mas também o trabalho, ele é o que dá cansaço, é o que gera estresse, é o que gera angústia. Então agora mesmo deve ter pessoas que estão nos assistindo que estão pensando assim, poxa, eu queria muito trabalhar menos. Outras que estão desempregadas deveriam falar, nossa, tudo que eu queria era um trabalho.
Então, o trabalho, ele é paradoxal. A sociedade traz isso pra gente. Então, nesse sentido, quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, a gente tem que olhar muito as atividades que a pessoa está fazendo. A qualidade de vida no trabalho, ela está mais relacionada à tarefa do que ao ambiente, do que ao chefe, do que ao supervisor. Claro que tudo é uma combinação, né? Então, tem itens que estão relacionados, mas não diretamente. Então, essas são algumas crenças que as pessoas têm também. O seu mestrado foi em qualidade de vida? Como que foi? O que você... Da hora escrever sobre isso? Olha, eu lembro que quando eu fui fazer a qualificação, né, que é uma parte lá do mestrado, uma das professoras da banca, ela falou assim pra mim: esse tema aí não dá nada não leva nada a lugar nenhum, porque não existe qualidade de vida no trabalho. Sinceridade, Sincerona, né? Total, tipo aquele balde de água fria, isso aí não leva nada a lugar nenhum, não adianta você estudar isso. Só que eu estudei as representações sociais de qualidade de vida no trabalho, então são as crenças que as pessoas têm, não é só a teoria. E aí foi muito legal, porque aí você traz toda essa questão de utopia ou realidade. É realidade. A gente não é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Que legal. Então, é possível a gente ter qualidade de vida no trabalho, em alguns momentos, outros não. A nossa vida, né, ela flutua. Então, a gente tem que pensar o seguinte: tem momentos que eu vou ter mais, outros momentos da vida eu vou ter menos. Eu vi esses dias no Instagram, né, um meme: ninguém é equilibrado o tempo todo. Você não consegue correr, trabalhar, cuidar do filho, cuidar da casa, estudar, ter um mestrado, uma pós-graduação o tempo todo na sua vida. A sua vida não vai estar sempre equilibrada. Não, e isso é legal você falar disso, porque é questão da frustração, né? Sim. Você baixa um pouco. Sim. Porque você tem qualidade de vida total na família? Depende. Exatamente. Você pode ter momentos que, poxa, agora a prioridade é minha família. Então, até a gente falando da pandemia, sim, a gente tá no home office, a gente tá numa pandemia. O que é a qualidade de vida no trabalho dentro da pandemia? É eu entender que eu tô tendo uma entrega legal, é entender que eu estou atingindo os resultados, mas eu preciso ter tempo pra minha filha. Porque senão a minha balança vai ficar desequilibrada. Se eu sou a melhor funcionária, entrego tudo, meus indicadores estão ótimos, mas aqui a minha filha tá ansiosa, tá frustrada, tá pedindo atenção, ou o meu esposo, ou os meus pais. E aí, você tá tendo qualidade de vida? Então, assim, a balança, né, ela tem que estar sempre equilibrada. E quando eu fiz o mestrado, a gente trabalhou muito com ilustração e a gente pedia para as pessoas responderem. E um desenho que chamou bastante a atenção de um trabalhador, porque aí eu estudei a qualidade de vida no trabalho das indústrias. Ele desenhou uma balança, e aí ele colocou de um lado só sentimentos, então ele colocou lá fé, esperança, amor, e do outro lado as questões profissionais, então dinheiro, supervisão e tal. E precisa estar equilibrado o tempo todo. Então, quando a gente fala em qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho, é importante a gente ter em mente que não vai ser sempre igual. Então, você pega, por exemplo, um adolescente. Qualidade de vida para ele, será que ele tá tão preocupado com saúde quanto um idoso? Talvez naquele momento não. Para ele, qualidade de vida é outras coisas. Ou sim, a gente não sabe, né, o contexto que cada um vive. Mas é sempre importante a gente ter em mente que não é padrão, né? Sim. E que tá tudo bem, você não precisa ser sempre a mesma expectativa, você pode mudar. Exato. Isso é importante. Você comentou sobre crenças. O que seria isso, crenças dentro da perspectiva de qualidade de vida no trabalho? Olha, a primeira delas, muitas pessoas associam a remuneração a salário. E a gente sempre fala que o salário dentro do trabalho, ele é uma troca. E ele não é capaz de motivar, né? O salário em si, ele não motiva um trabalhador, mas ele desmotiva. Então, como que funciona isso, né? Herzberg, ele fala que o oposto de satisfação não é insatisfação, é não satisfação. É meio confuso, né, de entender. Mas é mais ou menos assim. Se você estiver ganhando um salário muito baixo, você vai ficar insatisfeito. Isso vai te trazer a desmotivação. Se você estiver ganhando um salário muito alto, só isso não é capaz de te motivar para o trabalho. Então, essa questão do salário, primeiro que as pessoas, elas pensam muito, né, que o salário vai trazer a felicidade. E aquela história, esse mês você ganhou R$50 a mais, você incorpora rapidinho. Do mesmo jeito, né, que muitas pessoas hoje tiveram uma redução de jornada devido à pandemia. No primeiro mês, todo mundo sofreu, no segundo, todo mundo sofreu. Você vai conversar com as pessoas no terceiro, você fala, tá ruim, mas eu tô tendo mais tempo. Você vai se ajeitando. Então, o ser humano em si tem uma capacidade de adaptação grande.
Então a gente é capaz de adaptar as mudanças, tanto as boas quanto as ruins. Então, quando a gente fala do salário, o ambiente... Então, no estudo que eu fiz, por exemplo, uma crença muito legal que apareceu é que as pessoas que trabalham em indústria, elas se sentem mais valorizadas do que as que não trabalham. Então, por quê? A indústria, hoje, a gente vive num polo industrial aqui em São José dos Campos, né? O Vale do Paraíba são as grandes empresas. Então, as pessoas têm a sensação que isso traz qualidade de vida para elas, por elas estarem nessas grandes empresas, elas têm mais estabilidade. E por que isso é uma crença? Porque a indústria te dá tudo menos estabilidade. Você não tem estabilidade na indústria. E as pessoas acreditam que, por você ter ali o seu salário fixo todo mês, você tem a falsa sensação de que você está seguro. Quando, na verdade, você não está, porque a empresa pode amanhã te desligar. A pandemia mostrou isso. A pandemia mostrou isso, né? Então, qualquer crise sai, né? Não tem muito o que fazer. Então, isso é uma coisa que as pessoas acabam tendo essa crença, né? De que a empresa dá essa estabilidade quando, na verdade, não. Aquela outra questão é o chefe. Então, para ter qualidade de vida no meu trabalho, eu tenho que ter um chefe super legal. O chefe chato, ele te desmotiva. Mas só o chefe legal, ele não traz satisfação. Então, quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, tenham sempre em mente. Qualidade de vida no trabalho está realizada a tarefa que você faz. Na maioria das vezes, né? De acordo com as teorias. Ou seja, a gente vem de uma geração hoje que precisa de propósito, que precisa de sentido. Então, não é mais só eu bater carimbo, eu preciso saber por que eu tô batendo carimbo. Tem uma pesquisa com as camareiras do Nordeste. E elas tiveram um índice super alto de qualidade de vida. E no trabalho, aí as pessoas, poxa, mas né, camareira, uma função simples. Mas elas entendiam o quanto aquilo era importante, o trabalho delas pro hotel. Para a avaliação do hotel, para as pessoas voltarem. Então, a qualidade de vida no trabalho, ela está muito mais relacionada ao sentido que você dá ao seu trabalho, a importância, a complexidade, você saber o começo, o meio e fim, você saber os impactos que isso causa, você colher o resultado, você ter um feedback do que as coisas que são do ambiente externo. Nós temos um bloquinho novo hoje, que é... Pergunta pessoal e fora da pauta. Para você, uma pergunta direta para você. Quero saber, você tem qualidade de vida no trabalho? Hoje, você tem qualidade de vida? Pode falar, o Rodrigão tá assistindo, tá todo mundo vendo. Você tem qualidade de vida no trabalho? No trabalho, sim. Hoje eu diria que no trabalho eu tenho qualidade de vida porque eu entendo o sentido do trabalho que eu faço, né? Hoje eu trabalho com recursos humanos, então eu cuido de 3 operações aqui no Brasil, eu tenho uma linha também de atuação global e eu vejo o sentido dentro da companhia, eu vejo o fruto do que eu faço, eu vejo o resultado, eu entendo a importância, sabe? Eu sou reconhecida por isso. Mas falar que hoje a minha qualidade de vida está ok por conta do trabalho, aí já são outros 500, porque aí entra a questão do home office, entra a questão da pandemia, entra a questão da maternidade. Eu tenho uma bebê de 6 meses, eu não durmo direito à noite. Então, assim, falar que isso não afeta o meu trabalho, não é verdade. Eu entendo assim, eu gosto do que eu faço, porque senão eu já tinha desistido. Se eu não gostasse do meu trabalho, eu não voltaria, porque tá tão difícil, né? Fazer um #desabafo aqui. Tá tão difícil, né? Com criança pequena, você não dorme à noite, são 2 crianças em casa, é o marido em casa também, você tem que fazer comida. Enfim, é um estresse a mais. Se eu não enxergasse um propósito nisso, se eu não entendesse a importância, eu não teria voltado. Aí não é só dinheiro, né? Aí você tem que ponderar o que vale a pena, né? Claro que o dinheiro todo mundo quer, né? É legal ter dinheiro, mas não é só isso, né? As coisas são além. Você acha que as empresas, na real, estão pensando na qualidade de vida do trabalhador? Você que tá aí há 12 anos nessa longa estrada da vida... Se eu falar igual a minha professora, né? Hoje a gente tá tudo num mundo capitalista, né? Tipo, esquece isso. Na hora que você tava falando, eu lembrei muito do Rodrigão. Ele iniciou o homecast dele falando a mesma coisa. Depende. E você falou também, esposa de advogado, né, gente? Eu fui instruída em casa. O que tá acontecendo com essa palavra depende? Parece que resume meio a pandemia, né? Depende, né? Depende. Vai voltar? Depende. A igreja volta? Depende. A gente não sabe. Sim, mas é isso.
mostrou realmente que a gente tá num mundo dinâmico, né? Então, a gente tá num mundo de depende. Depende, tudo depende. E a qualidade de vida e trabalho, as empresas pensam ou depende? Depende, não, brincadeira. Não, sendo bem sincera, eu acho assim, eu penso o seguinte, as empresas entenderam que pessoas felizes produzem mais. Então, não dá pra gente aqui entrar numa hipocrisia de, né, legal, eles querem te ver super bem. Querem, mas por quê? Você vai produzir mais. Sim, o fim é o rendimento. Sabe aquela história de pessoas felizes não dão trabalho? É mais ou menos isso, né? Pessoas felizes produzem, pessoas felizes dão resultados, são engajadas. Então, eu acho que algumas empresas, elas têm uma tendência maior em focar nas pessoas para ter esse resultado, mas elas dão realmente ferramentas reais, dão oportunidades reais. Outras é só uma maquiagenzinha ali, um Photoshop para cumprir tabela. Então, acho que tem os dois, mas dizer que é simplesmente porque eu quero que você fique bem, não, é uma troca, né? O trabalho é uma troca, então... E que bom, né? Que pelo menos elas fazem isso. Então, mesmo que o objetivo principal não seja só a felicidade ali do funcionário, mas se ela tá considerando isso no meio do processo, poxa, já é super ponto, né? Eu acho que é válido, muito válido. Eu fiquei pensando aqui em relação às gerações, Má. O que você acha da geração tipo do seu pai? Baby boomer. Pai. Da geração do Rodrigão. X. Da sua geração. Y, ó, você tá pegando todas. Da minha. Você é Z? Não sei, você Z? tem tipo o quê? Quanto? 30? Eu tô com 27. Você deve ser Z. Z e a geração Alpha, agora que fala. E Josué. Olha, temos todas aqui. Temos todas as gerações. Como que você consegue ter essa dinâmica de qualidade de vida no trabalho para cada uma? Porque pro seu pai era uma coisa. Claro. Entendeu? Pro seu pai, talvez a geração dele era a questão do clube de campo. Talvez, estabilidade. Exato, estabilidade. O cara... Família, isso, né? Ter os benefícios. Como que é caminhar nessas gerações? Chegando até... Hoje nós estamos com a Alpha. Com a Alpha. Tem mais não, acabou, com certeza vai ter, né? Tem a Júlia aí pra vir, Elisa, toda essa molecada aí. Mas assim, pra gente falar das gerações, a gente tem que falar realmente do sentido do trabalho, voltar lá, né? Parece que eu tô sendo repetitiva, mas cada geração enxerga o trabalho como uma forma. Então, assim, você pega a geração do meu pai, que são os baby boomers, pra eles tinha aquela questão do, poxa, o trabalho, eu preciso trabalhar pra ter o meu sustento, e não importa muito o que eu faço, eu não preciso ser feliz. A empresa tá me dando isso aqui, eu vou fazer e beleza, não tem muito sentido o porquê, eu não tenho que estar feliz, eu não tenho que estar realizado, né? Claro que em determinadas proporções, porque são os baby boomers depois vão falar, pô, você tá falando que eu trabalhava e não via propósito? Não, gente, eu não tô falando isso. Seu pai vai ver, Júlio, você vai ver. Pô, eu trabalhei 25 anos, né? Não tinha qualidade de vida. Não é isso, pessoal, não me interpretem mal. A questão é que é diferente a forma como enxerga o trabalho. Você pega o pessoal mais antigo, né, gente? Foi mal, vou usar essa expressão, mas você pega as outras gerações, elas ficavam muito tempo dentro do mesmo emprego, né? Porque tinha aquela questão de fidelidade, de lealdade às empresas, né? Nem é fidelidade, é lealdade. Você pega a geração mais nova, eu não tô feliz aqui, filho. Tchau, valeu, eu vou pra outro lugar. Ah, mas aqui você ganha 2.000, lá você vai ganhar 1.800. Beleza, eu vou ser feliz? Eu vou poder ter sexta off? Eu vou poder chegar a hora que eu quiser? Eu tenho flexibilidade? Porque a geração agora é a geração da flexibilidade. Ninguém mais quer trabalhar. Exatamente. O meu pai, eu lembro que quando eu era criança, ele chegava em casa, tipo, às vezes 10 horas da noite, e no outro dia, 8 horas, ele tava lá. Tava batendo lá. Você pega essa molecada de hoje em dia, pode até ser que um dia ou outro chegue 10 horas, mas no outro dia quer entrar às 11, quer ter flexibilidade. Isso é importante, isso traz qualidade de vida no trabalho. Então, quando a gente fala das gerações, você pega a geração X. A geração X, a gente fala que eles se preocupam muito com a estabilidade, né? Então, é a questão do sou estável, eu tenho lá um emprego, eu tenho uma segurança, uma garantia. A Y, ela vem de uma geração também um pouco mais ousada, digamos assim. A Z já é aquela geração que, não tá bom, tchau, eu tô indo, não me preocupa se eu vou arrumar emprego em outro lugar. Às vezes você sai de um emprego sem ter outro, só porque você não tava feliz, você não viu o propósito. A gente trabalha muito com estagiário agora, né, que vem dessa geração alfa.
Eles não querem mais tirar xerox, mas por Não querem mais eles fazer querem café? entender, não café. existe mais isso. E aí, Diego, é muito engraçado, porque você pega os gerentes, tipo Baby Boomer e tal. Os caras querem Na café. minha época, eu entrei aqui como guardinha, e aí eu fazia isso, fazia aquilo. O menino tá aqui como aprendiz e não quer fazer. Mas não quer, ele não quer ganhar R$1.000 e ficar tirando xerox. Não, ele tem que ter propósito, ele tem que aprender, ele tem que ter feedback, ele tem que entender que ele é importante. É tudo isso. Então, realmente, a relação de trabalho mudou muito, sabe? Em relação com as gerações. E isso, eu sempre falo pro pessoal que trabalha comigo. Vocês são responsáveis pelas próximas gerações. Então, assim, vocês estão reclamando... Meu pai tá reclamando da Y, ele me criou. Ele é responsável pela geração Y, né? O Baby Boomer falando. Eu vou reclamar da Alpha, mas, poxa, hoje a Júlia pega lá o Netflix, vai passando, né? O YouTube... Pular comercial, não espera mais comercial. Então a gente fala que tá escolha o tempo todo, é tudo online, não precisa esperar nada, é tudo muito rápido. Você não vai lembrar disso, não sei se sua época você tinha que esperar o horário pra assistir o desenho. Mais ou menos, né? De manhã ali, né, e tal, lá um desenho. Hoje não, tipo, eu quero ver Patrulha Canina. E você vê na melhor qualidade, no melhor canal. Ah, não, agora eu quero ver Princesa Sofia. Você vai lá e muda pra Princesa. Você não precisa esperar, né? O Pica-Pau vai passar 11 horas. Mas você acha que volta, Má? Você acha que a Alpha vai falar assim, que saudade dos baby? Eu acho que precisa ter um equilíbrio, sabia? Eu acho que se eu tivesse só pessoas trabalhando de uma geração só, não é legal. Imagina todo mundo aqui na vibe da flexibilidade. Pronto. Não tem ninguém no escritório, entendeu? Rendimentos. Agora imagina todo mundo na questão das 8 às 5 ter que trabalhar e não priorizar um pouco essa qualidade de vida, essa flexibilidade que te dá um pouco mais de criatividade até, tal, de prazer pelo que você faz. Então, eu sempre considero que precisa ter a diversidade, né? Da mesma forma que é importante a gente ter homens, mulheres, é importante ter adolescentes, jovens, adultos, idosos. É isso que faz. É como a igreja, né, Diego? Sim. Então, a gente pensando no corpo de Cristo, cada um tem o seu valor. Cada um tem a sua percepção, cada um contribui de uma forma. E isso que é o rico, né? É isso que traz, que agrega valor. E essa excelência cristã, né, cara? Você vai ser excelente na sua geração. Isso aí, Então, tipo assim, entenda a sua geração e seja excelente ali. Isso. Uma coisa que eu tava pensando aqui na hora que você tava falando é se essa gerataiada aí, ela entendeu isso, entendeu a questão da geração, ou eles não entendem ainda. Você fala, mais nova? Eles ficam batendo em cima, ou eles entenderam isso e abraçaram a diversidade? Como que você vê isso? Eu vejo que tem mais conflito quando é muito novo da pessoa muito mais velha, né? A XY ali já se misturou. Então, é muito parecido, né? Agora você pega a geração Alpha, né? A geração Z, que tá entrando agora no mercado de trabalho, com alguns baby boomers que ainda tem, ali... Porque, às vezes, um menino, uma menina da geração alfa, ele não tá sendo displicente. Ele não tá faltando com respeito. Ele confronta. O baby boomer jamais chegaria pro chefe dele e falava... Não gostei disso que você fez. Ou, durante uma reunião, falar... Não concordo com o que você tá falando, não. Você falou que eu não fiz isso, mas eu fiz sim. E foi você que falou pra eu fazer... O baby boomer, ele ficaria quieto e ele engoliria, nem depois em particular, ele não iria questionar uma decisão. Isso daí tem tudo a ver com qualidade de vida, porque o baby boomer, ele engoliria e pra ele tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Agora pro cara, ele ficaria péssimo de qualidade. Exatamente, ele ficaria remoendo aquilo, né? Não, eu preciso falar. Ia tirar xerox, tipo assim... Ia demorar 1 hora pra tirar uma cópia. Tem tudo a ver com qualidade, né? Tudo a ver com o trabalho, com o que você vai entregar. Então, assim, é aí que eu vejo que dá os conflitos, né? Quando você pega a geração muito nova, que ela tem um comportamento diferente, que é aceitável pra geração, que a gente entende, a gente estuda isso, mas a outra pessoa fala, nossa, que falta de respeito. Na minha época, a gente jamais falava assim com o superior, você levantava quando ele, né? Entendeu? Sim. Então, é muito da geração, né? Qual foi a história mais louca que você teve nesses 12 anos de RH em relação a conflitos? De geração? Que você pensou e falou assim, cara, que tá afetando demais a qualidade de vida, não só do trabalho, mas de todo mundo aqui. Tá todo mundo ficando louco por causa disso. Então, na verdade, é muito relacionado aos aprendizes, né? Quando os aprendizes entram no ambiente organizacional. Porque eles trabalham, aí é o que eu tô te falando, é uma geração bem novinha que tá entrando, geralmente tem um gerente que é mais velho. E aí é isso, o gerente fala, poxa, mas esse menino não me respeita, porque ele discute comigo durante a reunião. Tá, mas ele tá discutindo tecnicamente, né? Claro que
Sim. Ninguém vai aceitar a falta de respeito. Mas são questões técnicas, são questões relevantes. E a geração tem a dificuldade de compreender que aquilo... Deixa eu dar um passinho pra trás pra ouvir, porque o que esse jovenzinho aí tá falando... Pode ser. Pode ser. E o contrário também. Porque às vezes a geração muito mais nova fala, não sabe nada, né? Eu vou achar que na internet... Isso já aconteceu uma vez, né? De um estagiário lá querer procurar as coisas na internet pra falar que o chefe dele não sabia de nada. E na verdade, pegou um site, tipo super nada a ver. Erro 7. Isso. Tipo, nesse naipe. Nada a ver. E aí, sabe, o superior tinha razão. Então, essas coisas de geração, elas acontecem. E influenciam muito na qualidade de vida no trabalho. E por isso que a gente que trabalha em empresa, a gente tem que pensar o seguinte. O que você me perguntou, né? Se as empresas estão procurando a qualidade de vida no trabalho. Você precisa saber o seu público. Porque não adianta fazer um programa para todas as gerações, né? Você não vai atender todo mundo. Então, você precisa saber ali o que é importante, o que cada um quer, o que você atende. Tem gente que vai preferir um convênio médico para a família como um benefício, outras pessoas querem academia. Outros querem um ticket de alimentação, né? Outros querem um vale-mercado. Então, é entender quem é o seu público. Isso é importante também dentro da qualidade de vida no trabalho. Que legal! A gente está com o Homecast, qualidade de vida no trabalho, com a mestre aqui do meu lado, Mayara. Daqui a pouco a gente volta com mais qualidade de vida. Estamos de volta com o nosso Homecast de trampo. É isso aí. A gente está falando sobre qualidade de vida no trabalho. Eis que te pergunto, Mar. Nesse mundão maluco e louco entre homens e mulheres, você acha que há diferenças? Que você, pensando na perspectiva de qualidade de vida? Olha, depende. Brincadeira. Legal, estou conversando com você aqui. Brincadeira. Não dá pra eu dizer pra você, assim, ser taxativa em uma única resposta, dizendo que a mulher tem mais ou menos qualidade de vida no trabalho. Pra gente responder essa pergunta, né, a gente teria que pensar que mulher, que trabalho, que contexto, que cidade, enfim, teriam outras variáveis. Mas não vou fugir da resposta, tá bom? Dá pra gente ter aqui algumas variáveis. Por exemplo, tem uma pesquisa do IBGE que fala que a mulher, ela gasta em média 7 horas a mais por semana do que os homens em cuidados a terceiros e afazeres domésticos. Uau! 7 horas a mais por semana é um dia de trabalho. É um dia de trampo. Então, assim, e o que são esses trabalhos? É cuidado de casa, é cuidar de um pai idoso, né? Uma mãe ou alguma pessoa da família, filhos. Então, a sociedade ainda atribui essa tarefa às mulheres. Então, as mulheres, eu diria, que têm uma sobrecarga física e mental, que ninguém vê, porque o mental até me preocupa mais do que o físico, do que os homens, porque as mulheres trabalham, né, durante o dia lá, normal, mas elas que se preocupam muitas vezes com as questões dos filhos, com as rotinas da casa, o que vai comer, o que não vai. As que têm ajuda em casa com diarista, deixar a lista porque que a diarista vai fazer, né? As que não têm vão ter que fazer isso no final de semana. Então, eu diria, Diego, que a gente tem muito que avançar quando a gente fala de equidade, porque não é igualdade, né? Eu não acredito na igualdade de gênero, eu acredito que homem e mulher são diferentes. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, cada um tem o seu papel dentro do lar, mas eu acredito na equidade, ou seja, você dá as mesmas oportunidades para os homens e para as mulheres, né? E aí, a gente estava falando, né, de trabalho, de RH e tal. Por exemplo, dentro de um processo seletivo, quando você vai entrevistar uma mulher, por exemplo, né, eu já vi milhões de entrevistas, e as perguntas assim, tá lá, a mulher fala que tem um filho de 2, 3 anos. O que você pergunta? Com quem você deixa o seu filho? Não te interessa com quem ela deixa o filho, é simples assim. Aí eu tenho trabalhado muito com os gestores que trabalham comigo, todos homens, né? Você não vai fazer mais essa pergunta. Você não pergunta mais com quem que a mulher vai deixar o filho. Porque se ela... Atenção, gente. Se ela se candidatou para uma vaga, ela sabe o horário de início, ela sabe o horário do término, ela vai deixar o filho dela com alguém, na escola, com a mãe, com a babá, com o cuidador, com o pai. Enfim, não é da sua conta, né? Sendo bem transparente.
E aí um gestor falou assim pra mim, não, mas é porque eu gosto de entender a dinâmica familiar, eu acho importante, é um cuidado. Miguel. Você pergunta isso pro homem? Não pergunta. Não pergunta. Eu nunca vi em um processo seletivo, eu nunca você vi em deixa seu 12 filho? anos você chegar pra um homem e falar com quem você deixa o seu filho. E aí eu digo mais, né, quando eu já viajei bastante a trabalho, né, mesmo com a Júlia em casa pequena, tanto aqui pro Brasil quanto pra fora. E pros dois lugares, então não é uma coisa só do Brasil. A primeira pergunta que me faziam, e quando eu fui, os meus colegas eram homens, né, os outros gestores. As pessoas perguntavam pra mim, o meu colega, ele tinha 2 filhas, uma de 10 e uma de 5 anos na época, a Júlia devia ter uns 2. As pessoas olhavam pra mim e falavam, com quem você deixou sua filha? Como que você veio? Como que você veio? Que péssima. Tipo assim, você já tá culpada, você já tá, putz, deixei minha filha em casa. O peso da Aí culpa. vem aquela pessoa e fala, você é uma péssima mãe. Com quem você deixou sua filha pra estar aqui trabalhando? Olha que absurdo. Que absurdo. Mas ninguém perguntava pra ele, que tava ali do meu lado. Com quem? Por que eu não posso sair e deixar minha filha e ele pode? Então, é uma desconstrução, né? E aí, quando eu respondia, ficou com o pai. Ele dá conta? Ele Que ficou absurdo. sozinho? Não, ele é o pai, gente. Ele Ele tem que dar tem 2 conta. braços. Ele tem que dar conta. É filho dele também. Então, assim, quando a gente fala da mulher no mercado de trabalho, a gente precisa ter mais políticas públicas. Então, quando você fala, por exemplo, da licença maternidade, poxa, 4 meses? Não dá pra nada. Pouquíssimo. Olha a incoerência. A gente tem a Organização Mundial da Saúde que fala que a amamentação deve ser até 6 meses. E a gente tem uma licença de 4 meses. 2 meses no Como? trabalho? Exatamente. Como que você concilia? Aí você pode até sair um pouquinho mais cedo pra amamentar, mas se a introdução alimentar é com 6 meses e você volta com 4 meses, como que você tem 2 meses da criança sem comida, só com leite materno? Então é contrassenso, a gente precisa de políticas públicas. O Estado, ele tem esse papel de melhorar a condição de vida, né, a qualidade de vida da mulher no trabalho. Então, quando a gente fala da mulher, e aí é muito interessante porque na pesquisa que eu fiz, por exemplo, apareceu que as mulheres têm necessidade de crescimento, de provar que elas são melhores, muito maior do que a dos homens. E elas têm um nível maior, nessa pesquisa que eu fiz, né, elas têm um nível maior de escolaridade, mas têm salários menores. Então, pra gente ver que em pleno século 21, é 21 que a gente tá? 21, né? 21. Em pleno século 21, a gente ainda tem esse tipo de problema. Que não parece, né? Parece que tá longe da gente. Então, se aqui a gente já tem isso, imagina em outras regiões que são menos favorecidas. O quanto essas mulheres sofrem, né? De ter o trabalho, ter todas as preocupações. Então, eu falo, né, que... Eu diria pra você que a qualidade de vida da mulher, ela é inferior, sim. E que tem uma sobrecarga mental que precisa ser desconstruída na sociedade, né? Então, eu sempre brinco com o Rodrigo, né? Eu vou contar dele aqui também. Pode contar, ele Vocês contou vão- muita coisa. Minha Pode hashtag contar. vingança. Mas eu sempre falo pra ele, tem que trocar o lençol. Porque homem não pensa nem que tem que trocar o lençol, Diego. Tipo, o lençol fica lá ad eterno, entendeu? Ele acha que, tipo assim, nossa, veio o lençol. Pra quê? Entendeu? Não, e aí trocou e falou assim, nossa, trocaram. Trocaram o lençol. Tipo assim, É involuntário, você entendeu? Não é sim, proposital. sim, sim. Às vezes o Rodrigo falava assim pra mim, eu vou no supermercado. Beleza, o que tem que comprar? Oi? Você olha lá na geladeira o que tem que comprar. Pode ver o que tá faltando. Ou me ajuda, vamos fazer junto. Peraí, vamos lá junto na cozinha? Vamos fazer a lista? Precisa comprar batata. O que a gente vai comer essa semana? A gente vai comer isso no almoço? Então, é uma desconstrução. E Sim. por mais simples que isso pareça, né? As pessoas vão olhar e falar, nossa, a Mayara tá exagerando, né? Coitado do marido dela, ele sofre. Gente, é uma sobrecarga mental. As mulheres hoje sofrem. E aí, quando você tem filho... isso potencializa. Então, claro que tem uma divisão natural de tarefas. Então, a gente brinca lá em casa, né? Tudo que é relacionado a carro é o Rodrigo. Eu não sei nada. Não sei se tem que trocar óleo. Eu não sei nada. Eu só quero pegar a chave e dirigir. Não sei se tem que Ponto. trocar pneu. Ponto. Não quero me preocupar com nada disso. Mas tem outras coisas que podem ser mais junto, né? Que a gente pode pensar Sim, sim. junto. E o Rodrigo é muito parceiro nisso, né? Então, às vezes, é involuntário, é coisa que a pessoa não percebe. E aí entra naquela questão, é uma desconstrução. É uma coisa que a gente aprendeu assim, e a gente tem que começar a pensar. Então agora, né, o meu marido já tá ensinadinho, tá belezinha. Ele pega a listinha do supermercado e fala, baby, o que a gente vai comer essa semana? Aí eu falo, a gente vai comer isso, aquilo, tal. Então peraí, vou anotar aqui, isso aqui, aquilo, batata, cenoura, enfim. Não, eu fico pensando, tipo assim,
Será que é sem vergonhice? Nossa, Má. É sem vergonhice? Porque às vezes o cara tá num ponto morto, famoso ponto morto. Não sei se o Rodrigão tem dessa, o ponto morto. Tipo, não tá pensando em nada? O cara é ponto morto, o cara tá num ponto Então, morto. Não tem isso também, o povo do cara... Sabe, o cara tá aqui, ó, vamos lá no supermercado. Então, tem. Só que daí se eu dou ordem, se a gente dá ordem, o que eu escuto do meu marido? Nossa, mas você só sabe dar ordem, só sabe mandar. Mas se eu não falo, entendeu? Fica o ponto não morto faz. Direto. Então, é isso. Você tem que dar tá um certo. empurrãozinho, viu, Ju? Se precisar de umas dicas aí, depois você me fala, a gente vai conversando. Mas o Rodrigão falou que faz um arrozinho bom, né? Ele comentou aqui, né? A história Ele do arroz, comentou né? aqui Meu no negócio do Deus. arrozinho, né? Que ele teve que perguntar. Cê é doido, eu quero ouvir essa história. Se você não ouviu essa história, volta lá no Homecast sobre home office, se é maldição ou bênção, e vê essa história do Rodrigão. Ele falou o negócio do arroz lá queimado e tal, e ele foi mostrar pra Má que estava em plena reunião. Pois e aí... Eu quero que você fale um pouquinho do seu sentimento na hora que viu uma panela de arroz com uma reunião embaixo e a panela de arroz aqui em cima. Diego, conta pra gente o seu sentimento desse momento. Rodrigo, acho que nem deu todos os detalhes desse dia, mas eu fiquei tão brava. Porque eu estava numa Qualidade reunião... de vida ótima aqui em cima, né? Olha, eu estava numa reunião em inglês, ou seja, o meu nível de concentração deveria ser muito maior. Era um processo super tenso lá, que eu tava dando uma péssima notícia pro meu chefe, então, ou seja, já tava tomando uma puxadinha de orelha bonita, entendeu? Carcada. Uma carcada boa, não era responsabilidade nossa, mas enfim, ninguém quer dar notícia ruim. Era você. Economicamente ia ter um prejuízo. Eu e o meu outro diretor aqui do Brasil, mas a gente tava conversando com ele. E aí eu só peguei o WhatsApp web, né? Porque a reunião era por vídeo. Peguei um WhatsApp web, digitei lá pro Rodrigo. Olha, o arroz estava na panela. Ele passa, dá aquele sinal, eu fingi que não vi, continuei concentrada aqui. Inglêão rolando. Ele me volta com um potinho. Eu só olhei assim pra ele, virei e continuei a conversar com o meu chefe. Aí eu só vejo ele colocando o arroz na boquinha assim, tá bom. Depois ele até pediu desculpa, ele, nossa, não me toquei, né, que você tava em reunião e tal, mas... Assim, de novo, é uma sobrecarga mental, né? Que eu sempre falo. Poxa, experimenta aí o arroz, vê se tá bom, né? Eu acho que a gente fica muito com medo, né? Porque, tipo assim, ó, eu não justificando, mas já justificando e ajudando o Rodrigão, é que parece que a gente não confia na gente, se o arroz tá bom ou não. Que nem esses dias mesmo a Ju tava fazendo um feijãozão lá, amor, fica de olho ali e tal. Aí, beleza, fiquei de olho e tal. Aí o negócio queimando lá. Aí ela falou, nossa, amor, você não percebeu? Eu falei, não. Então eu não confio em mim. Às vezes eu viro pra ela e falo assim, amor, não confia em mim. Eu não vou saber se o feijão tá queimando ou não. Mas aí eu acho que é sem vergonhice também. Eu poderia aprender Diego, a perceber como é o feijão queimado. Tipo assim, cara, 30 minutinhos, 20 minutinhos, não sei, alguma coisa desse tipo. Aí eu falo, amor... É desconstrução, sabe? Eu tenho falado muito isso, é uma Nossa, desconstrução. Uma terapia aqui, né? E isso, não, gente, isso daria um outro home, né? Daria porque outro essa questão home, da saúde, da carga emocional da mulher, Exato. daria um outro homem de você colocar uma mulher aqui e um homem pra ele, né, se defender. Mas olha pra você ver como a gente aprende desde pequena. A Elisa, né, ela tá com 6 meses, ela toma vitamina todos os dias, vitamina normal, de bebê. E o Rodrigo nunca sabe qual é a dose da vitamina que a menina toma. E já fazem 6 meses que ela toma a mesma vitamina. São 4 gotas de ferro todo dia. 4 gotas, 4 Rodrigão. gotas. Agora fica gravado, registrado, pra não esquecer que são 4 gotas. E esses dias, eu tava trocando e tal, e eu falei pra ele, amor, pega lá, dá vitamina pra Elisa. Ele me pergunta, quantas gotas são mesmo? A Júlia, que tem 4 anos, falou 4 pro pai. Então olha pra você ver, ela já sabe, ela é uma criança, e ele não, entendeu? Eu até olhei pra ele e falei, tá vendo, sua filha de 4 anos sabe. E aí ele, não, é verdade, eu preciso gravar isso. Ele sabe que ele precisa... É desconstrução. É desconstrução, ele sabe que eu vou lembrar, ele sabe que eu vou estar lá, que na horário da vitamina eu vou pegar a colherzinha. Coraçãozão materno. Isso aí. Então, doideira. assim, é isso. Cara, que doideira. Tá sendo sensacional conversar contigo, muito bom. Eu queria que você encerrasse pra nossa câmerinha ali, olhasse pro público, mandasse um recado pro coração deles, dizendo qual a sua opinião, como as pessoas identificarão a qualidade de vida na pandemia e pós-pandemia. O que você acha? E já dando uma cortada pra galera aí. Olha, eu acho que essa pandemia ela serviu muito pra gente
ver o que realmente importa, né, na nossa vida, tanto a questão de família quanto a questão do trabalho. O sentido do trabalho, ele ficou muito mais evidente agora, então precisa ter sentido, porque eu estou deixando um tempo precioso para estar ali, porque quando a gente está em home office em casa, a gente home office é em casa, né, pessoal? Mas quando a gente está em home office, a gente percebe que a gente está perdendo algumas coisas ali. É criança, é filho, é pai, é mãe, algumas coisas que a gente podia fazer antes e hoje a gente não pode. Então a gente começa a dar mais valor à questão do trabalho, ao tempo que eu me dedico ao trabalho, ao que realmente importa. Então eu vejo que no pós-pandemia, o trabalho, a questão do sentido, do propósito vai ficar ainda mais latente. Eu vejo que as organizações entenderam que o home office, ele é capaz de produzir bons resultados e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, até os baby boomers falando lá atrás, na cabeça deles, o home office, a pessoa tá lá o dia inteiro assistindo Netflix. E, na verdade, o home office, você trabalha mais, né? Exato. A sobrecarga é maior. Então, as empresas perceberam isso, que tem uma economia do home office, porque você não tem restaurante, você não tem transporte, o custo de energia é menor. Então, eu acho que é uma tendência, sim, isso continuar, principalmente em funções administrativas, né, em grandes organizações. O pessoal que trabalha em São Paulo, acho que isso acaba agora ficando um pouco mais evidente também. E eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas com a qualidade de vida, porque estão dando mais valor ao quê? Ao ir numa praça, num parque, na academia. Não sei até quanto tempo, Diego, porque a gente brinca, né? A história do tênis novo. A hora que você puder sair, todo mundo vai querer sair, mas depois vira normal de novo. Depois você já se adaptou de novo, você já viu o que importa de novo. Então, aí depende de novo da sua estrutura, né? Do que você considera importante. Mas eu acho que foi está sendo um período de aprendizado, tanto para as pessoas, para os trabalhadores, quanto para as organizações também. Até para repensar o que é importante nesse momento, né? A gente para a rota, olha o que é importante, o que importa pra gente, né? Importa que a pessoa esteja aqui das 8 às 5 e produza menos? Ou importa que ele fica aqui das 8 às 2, mas ele entrega, ele tá feliz, ele tem qualidade de vida, ele tá dando conta do filho, as pessoas que têm filhos em casa, né, as empresas perceberam que a mãe ali tem os dois lados, né, o lado de ficar louca com a criança em casa, mas tem o lado de que, poxa, você acaba acompanhando muitas fases que você não acompanharia se você estivesse no escritório, então isso gera também mais resultado, enfim, uma dinâmica diferente no trabalho. É isso aí, gente, você ouviu a Mayara, o Instagram dela é Marcherrer. Você pode ver um monte de foto linda, coisa mais gostosa aqui das filhas do Rodrigão e da sua família. Má, muito obrigado de coração. O MiCast agradece de coração toda a equipe aí. Valeu, gente. Tamo junto. E você ouviu aí Mayara falando sobre qualidade de vida, realidade ou utopia. Tamo junto. Até semana que vem. É nóis, gente. Valeu.